Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá a todos! Como presidente da Comissão de Organização do Sexto Ciclo Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos, cujo tema é História, Poder e Sociedade, que estará a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2025, gostaríamos de agradecer a participação de todos e convidá-los para assistir à conferência de abertura da doutora Elis Ângelo, cujo título é Os Processos de Patrimonialização e seus Impactos nos Discursos de Preservação, História, Poder e Sociedade. A doutora Elis tem seu pós-doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde cursou mestrado e doutorado em História nos anos de 2005 e 2011, respectivamente, no campo da História Social. Graduada em Turismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialização em Administração Hoteleira pelo SENAC de São Paulo, mestre em Turismo Ambiental e Cultural, Planejamento e Gestão pelo Centro Universitário Ibero-Americano. Graduanda em História pela Universidade Católica de Petrópolis e pesquisadora nas áreas de História, Sociedade, Patrimônio Cultural e áreas afins. É também professora associada nos cursos de bacharelado em turismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e no programa de pós-graduação em patrimônio, cultura e sociedade na mesma universidade. Possui publicados vários livros e artigos que versam nas temáticas de cultura, imigração, migrações, bem como do patrimônio cultural na sua vasta extensão e dimensionamento. Desde já, agradeço a atenção e passo a palavra para a doutora Elis. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre patrimônio, sobre memória, sobre história, sobre relações de poder. Então, eu começo agradecendo a possibilidade desse contato, dessa conferência, especialmente para falarmos desses processos de patrimonialização, né? Aproveito também para agradecer aos envolvidos na produção e promoção deste evento, né, que muito tem a contribuir dentro das perspectivas da esfera científica, e estamos de acordo aí com uma série de questões que vêm travando aí debates dentro desse processo de construção científica no mundo, né? Então, eu começo essa explanação falando um pouco sobre a produção desses discursos preservacionistas como um processo, na verdade, de transformação temporal acerca do que é, do conceito de patrimônio cultural e mesmo ou principalmente dos processos de patrimonialização que acabam acontecendo, instaurando, de certa forma, recursos diversos na direção do que é a preservação, de como ela se constitui, desse seu processo de intervenção que acontece no Brasil e no mundo de maneiras muito diversas, né? E especialmente dentro dessa alocação do que é imaterial, né? De certa forma, esses debates eles se concretizam num diálogo, não numa dicotomia, mas que a gente acaba, de certo modo, dentro dos instrumentos de preservação, separando um pouco o que faz parte do processo imaterial e o que faz parte da sua materialidade enquanto bens de natureza, né, ou material ou imaterial. Então, certamente, a partir do que nós consideramos como urbe pós-industrial, a gente acaba abrindo uma necessidade de valorização do passado, né? Passado esse, especialmente, com a reinvenção ou a invenção e a transformação do que é cidade, do que essas cidades proporcionaram e promoveram, para que esses discursos preservacionistas hoje, no século XXI, tenham sucesso, né? Que obtiveram êxito ao longo desses séculos, né? Então, especialmente a partir do século XIX, final do XVIII, início do XIX, a gente tem um processo de industrialização que acaba formando uma série de novos pensamentos, mentalidades e mesmo conceitos. E aí entra, por exemplo, essa ideia do que hoje nós corroboramos com
esse passado. Então, a gente está falando desse passado, especialmente esse passado quase que industrial, quando a gente menciona essa materialidade das cidades, ou esse diálogo com essa produção que o homem acabou tecendo a partir de diversas temporalidades. Mas esse conceito acaba surgindo exatamente diante desse processo de formação de novas cidades e destruição já de alguns sítios, destruição já de alguns documentos, destruição já de monumentos. Então, a gente acaba inscrevendo esse período histórico do final do 18, começo do 19, como ímpar dentro desses debates sobre o campo do patrimônio, né? Então, eu acho que é importante a gente frisar e pensar um pouco no emprego desse processo, né, dessa urbe que começa aí com esse capitalismo e principalmente com esse processo de industrialização, né, em que milhares de pessoas saem do campo, vão para as cidades, e a partir desse movimento, desse deslocamento humano, a gente começa aí com uma concentração populacional, a gente começa a partir dessa concentração populacional com a concentração de sujeitos, novas produções que serão depois patrimonializáveis. A gente tem um aumento dessas cidades, um inchaço desse processo, em que tanto as pessoas saem numa nova inspiração, que é o emprego, que é a renda, que é o trabalho dentro desse processo industrial, e o aumento concomitante da infraestrutura, que acaba sendo também um cenário e um palco para nós, né? Especialmente a partir desse crescimento das moradias, esse crescimento dos serviços, esse crescimento dos transportes. Então, você tem aí inchando uma série de elementos que vão participar dos nossos debates posteriores acerca do patrimônio, né? E os desafios sociais, que são inúmeros, né? E quando a gente fala de discursos políticos, ideológicos, a gente sempre entra no enfrentamento com esses desafios sociais, né? Especialmente porque é uma nova concentração populacional, ampliam-se aí os problemas de saúde, de higiene, de formação dessas estruturas, né? A própria questão da educação, dos transportes, e outras que vão moldando a sociedade, que, de certo modo, vai privilegiar espaços, vai privilegiar debates, discursos, e principalmente relações muitas vezes problemáticas acerca dessa concentração de esforços e desses movimentos que vão tangenciar a formação dessas cidades, né? E essas direções todas desses novos espaços acaba, de certa forma, criando uma circulação de modelos globais, né? Esses modelos globais, e aqui se concretizam relações logísticas desses modelos, que o viver na cidade, ou o viver a cidade a partir desses novos desenhos para o deslocamento, aqui mencionado, né? A infraestrutura e mesmo a circulação desses sujeitos, acaba acontecendo numa escala muito maior, né? E essa escala que vai crescendo, ela traz aí uma série de intervenientes que a gente vai, de certa forma, utilizar dentro dessa análise de diversos discursos de poder, né? Então, o mundo passa aqui a dialogar com essa nova concepção de cidade e, em contrapartida, se vê diante de uma dualidade representada entre os rigores estatutários do patrimônio, né? Especialmente, aí você tem uma diversidade de debates no mundo todo, né? No Brasil você tem essa concentração na década de 30, especialmente a partir de um estatuto de conservação que vem amalgamar a nossa forma de pensamento, a relação com as mentalidades, os discursos de poder produzidos e a questão hegemônica de quem contém a ideia da valorização, né? Quem contém a valorização, quem indica a valorização e como essa valorização acaba perpassando todas as nossas formas de pensar, de ver o mundo e de corroborar com esses patrimônios que agora são repensados ou pensados aí dentro de valores, e valores esses que são quase que sempre estéticos, econômicos, políticos, culturais e principalmente oriundos do que a gente pode qualificar como bens materiais, né? Então, essa relação da materialidade, ou seja, daquilo que o homem foi produzindo,
e aí eu vou dar o exemplo de Brasil, que o homem foi produzindo dentro da sua historicidade, esse processo ele acaba elencando uma série de elementos que depois serão a nossa base de conformação sobre o que é importante, né? O que é valorizável dentro dessa estrutura das criações humanas. O que o homem começou a entender como valores propícios à questão da formação identitária, né? E aí as identidades vão se formando. Você tem um discurso modernista no Brasil aí nessa década de 30, que vai, de certa forma, direcionar o olhar, direcionar essa valoração dos objetos, dos documentos e dos monumentos, ainda não dos saberes, que é algo extremamente novo dentro do discurso do patrimônio nacional, né? Mas como elementos que vão, de certa forma, dizer quem somos, que caminho seguimos a partir do nosso processo colonizatório, né? E como todos esses elementos que formaram e transformaram as mentalidades e pensamentos acabaram moldando uma sociedade quase que toda voltada para uma estética, voltada para um elemento edificacional, voltada para um processo de formação desses prédios, desses documentos e desses monumentos, quase que sempre caracterizando a nossa forma de ser subserviente, né? Então, cristalizados dentro desses modelos e monumentos citadinos, que de certa forma foram concretizando a nossa historicidade, nós acabamos corroborando com isso durante muito tempo, né? Então, digamos que desde a década de 30, quando a gente tem os primeiros debates com o anteprojeto de Mário de Andrade, a gente vai tendo uma série de elementos formativos dessas identidades, também consternando aqui elementos formadores de um discurso hegemônico de poder, elitista, aristocrático, que vai versar sobre o que é importante, o que é valorável e o que forma as identidades, ou aquela identidade nacional da década de 30, né? Corroborando dentro de um processo ditatorial, obviamente, no Brasil, né? E no mundo também, você teve os grandes autoritarismos acontecendo quase que num período muito similar, mas você tem os discursos identitários na formação do Estado mesmo, né? Dos Estados nacionais. Então isso, e aí a perspectiva de Brasil com o mundo, ela é muito interessante, porque muitas vezes a gente fala, não, mas no Brasil é diferente. Não, a gente tem concatenados ali elementos temporais que, na verdade, dialogam com o resto do mundo. Então, você tem uma mentalidade sendo formada a partir do que é valorável ali naquele momento. Então, a gente começa com essa ideia de valorização quase que sempre concatenada mundialmente sobre certos elementos europeizantes que vão, de certo modo, moldar a nossa capacidade mental de pensar o que é belo, o que é esteticamente aceitável, o que tem um estilo histórico de uma época. Então parece que sempre o nosso estilo escolhido é o colonial, claro, porque somos um país colonizado, e além disso, o processo de colonização nos fez parecer, né, se identificar com esse modelo que nos foi proposto e imposto, né? Então é muito interessante como o nosso olhar para o patrimônio, ele também é moldado, ele também é educado, ele também é corrigido a partir de uma perspectiva estética muito direcional, eu diria, né? Então, dentro dessa diversidade de diálogos que começam a contrastar no cenário das cidades, imputando ao patrimônio ou aos valores a ele agregados uma correlação ao consumo, ao turismo, e mesmo acerca das possibilidades alcançadas em sua própria sustentação. E aqui eu abro um parêntese, né, para pensar a questão da sustentabilidade econômica que advém desse processo. Nós acabamos aí dialogando com uma formação de pensamento que depois vai injetar a ideia econômica ainda sobre esses modelos que são importantes, que são, de certa forma, importados e deslocados da base europeia, exatamente para que os nossos princípios sejam os mesmos, né? Ou, paralelamente a isso, sejam similares ou importantes dentro desse processo, né? Então, a partir dessas relações, e aí o título dessa conferência se torna relevante na reflexão necessária sobre como os diversos discursos vêm impactando o processo de patrimonialização e como essa patrimonialização
vem impactando as determinantes formas de se preservar, ou seja, especialmente a partir dessas relações de poder. Formação de valores, formação dessa estética e principalmente formação dessas mentalidades, que é aqui que eu quero chegar dentro dessa reflexão. Né? Então, diversos trabalhos, não só no Brasil como no mundo, vêm sendo reflexo dessa produção de discursos e contestações acerca do movimento de patrimonialização. Então, você acaba tendo aí uma dualidade de referências, e principalmente nos últimos 10 anos, eu diria que essa contestação dessas normas que foram tão bem alocadas nas nossas mentalidades, né? E isso passa a exercer uma influência também muito importante nas políticas urbanas de cidades. Nós temos uma série, né, enquanto programa aqui de pós-graduação em patrimônio, nós temos uma série de colaboradores, de cooperação técnica, de prefeituras que nos procuram, quase sempre para comprar esse discurso sobre o processo de patrimonialização de bens que eles querem transformar, por exemplo, em turísticos, em lazer da população, ou em alguma coisa que seja rentável economicamente. Né? E aí eu volto nessa questão da formação dos discursos, ou seja, parece que esses discursos formados e formatados, eles têm uma continuidade, mesmo que a partir de rupturas muito distantes, como hoje, século XXI, novas mentalidades, novos pensamentos, mas o modelo ainda é um modelo quase que sempre hegemônico de discurso de poder, e que a importância desses elementos também acaba trazendo possibilidades para a gente repensar e refletir sobre essas escolhas. Né? E mesmo depois de escolhidos, a gente vai verificar que, mesmo numa nova moldagem discursiva das agências e instituições patrimoniais, patrimonializáveis e legais, a gente também acaba exercendo essa dominação de mentalidades do passado. Né? E aí eu vou falar um pouco sobre esse processo acontecendo dentro dos próprios discursos do que é imaterial, e como esses discursos vão sendo reproduzidos e como a gente acaba colocando tudo dentro de uma mesma massa de manobras. Né? Então, esses discursos e decisões políticas, eles vêm crescentemente alicerçando as soluções para a vida nas cidades. Esse é outro discurso também importante. Como que a nossa vida mudou, como é que a qualidade de vida pode ser ampliada a partir dessas duas relações: crescimento, contínuo crescimento das cidades e, de certa forma, uma tentativa de manter o passado vivo, né? Esse passado preservado, a recuperação, a requalificação de áreas, a restauração de bens materiais, e como que esse processo todo acaba dialogando, e como esse processo efetivamente cria ou não sintonias entre o passado e o presente, ainda numa legitimação alegórica de embelezamento, que traz a recuperação das fachadas e, de certa forma, a reutilização do espaço numa reinvenção quase museológica. Né? Esse é quase que sempre o aspirar empreendedor que quer pensar nessa cidade bela, nesse discurso de produção de um passado também interessante, bonito, satisfatório, que nem sempre é. Né? Então, a gente tem aí uma questão acontecendo no contraponto, que são os discursos iconoclastas, por exemplo, que são as práticas de destruição. Né? E essas práticas de destruição, elas acabam chamando a atenção. Por que as pessoas estão querendo destruir esses patrimônios? Principalmente por conta da sua denominação temporal, que elege alguns sujeitos, algumas celebridades do passado, que nem sempre corroboram com este presente determinístico que a gente vive. Né? Então, é muito interessante como essa dualidade de referências, que é a formação, que é o culto a esses documentos e monumentos, vem quase que sempre na esteira desse embate hegemônico de poder. Né? E aí as pessoas começam a repensar: como eu vou preservar este passado, se muitas vezes esse passado é hegemônico de poder, e esse passado foi altamente destrutivo para as pessoas, para os sujeitos, para os nossos indígenas da região, né? Dentro da ideia dos bandeirantes, dentro da ideia do colonizador, dentro da ideia desse
movimento de ícones sobre o passado versus o que é importante hoje, ou como a gente vai recuperar esse processo, como a gente vai fazer essa recuperação sem esse embate entre o passado e o presente e o futuro. Então, a gente tem aí uma série de discursos que estão dessintonizados com as realidades e as práticas que são exercidas. Porque, na verdade, a gente repensou a história, e é exatamente por conta desse repensar histórico que nós fomos num caminho de repensar os nossos ícones, as nossas celebridades, os nossos documentos e monumentos, e aquilo que realmente é importante dentro dessa fatuidade histórica, né? E aqui nesse processo dessa vida urbana, latente, consumista, de perfis quase que sempre estéticos, né? Eu acho que também é importante a gente pensar aqui como se concretizam esses diversos interesses, esses mecanismos de patrimonialização estão acontecendo muitas vezes, né? E sendo efetivados para atender aos investimentos que potencializam a geração de riquezas, a fim do quê? De atrair visitantes, a fim de novos moradores e em função de relações econômicas e comerciais. Não de todos os sujeitos, mas de sujeitos novamente escolhidos dentro de uma base identitária de classes, né? Separando aí as pessoas que podem comprar dentro de um processo de especulação imobiliária, dentro de uma requalificação de áreas. Ou seja, isso acaba acontecendo em todos os lugares do mundo, né? E no Brasil isso também é muito forte, né? Quando a gente tem uma requalificação do Rio de Janeiro, você tem ali a exclusão, novamente, de diversos grupos para poder embelezar a cidade, para poder requalificar aquela área, para poder reconduzir essa questão da urbanização pensada esteticamente, né? Então, isso é muito interessante para a gente pensar. Esses discursos produzidos, eles continuam atentos apenas às relações de poder político, econômico e cultural, ou eles estão dando a possibilidade de outros sujeitos de elaborarem aí as suas condições identitárias que foram desqualificadas durante tanto tempo, né? E aí eu venho com a ideia de que certamente esse ponto pode ser considerado um dos mais relevantes nos processos de conservação dos objetos, documentos e monumentos patrimonializados, e também se torna fulcral na reflexão sobre essas disputas que gerenciam essas direções que articulam a valoração ainda do que é imaterial nas cidades, né? Os pleitos que expandem o conceito de patrimônio cultural na contrapartida, participativos, né, que a gente debate tanto na academia, participativos, em que a população vai ali colocar as suas intenções, vai forjar um diálogo, vai se recuperar sobre esse passado histórico tão problemático de discrepâncias sociais, ou vai conseguir minimizar as diferenças a partir das suas lutas, né, e dessas disputas de poder que continuam sendo travadas de forma bastante diversificada, né, diversificada, mas, e aí diversificada eu coloco porque os debates acontecem, os pleitos acontecem, mas, no fundo, a gente visualiza um processo ainda hegemônico de poder contrastando com as realidades, mesmo que diante dos processos colaborativos de se ouvir, né? A escuta social, a escuta dos sujeitos, a escuta dos lugares, dos cenários que serão patrimonializáveis, e essa ideia da reivindicação da memória. Então, a reivindicação está acontecendo muito incipiente, mas sim, ela está acontecendo. Só que, no final, os produtos oriundos desse processo ainda estão caindo sobre uma determinante hegemônica, né? Então, esse caminho que foi aberto para os pleitos a partir de 2000, principalmente no Brasil, com o decreto 3.551, reflete um novo percurso patrimonial, um novo percurso a partir do que é imaterial. E aí que entram os sujeitos, os ativismos, os debates mais concentrados sobre o que poderia ser a diversidade das identidades no Brasil, né? Ou seja, faz apenas 25 anos que isso acontece no nosso país, e uma série de aportes já foram possíveis no que se refere aos discursos.
de poder na construção do patrimônio nacional. Abre-se novas possibilidades para o aprimoramento dessas formas de inclusão da diversidade identitária, mas, infelizmente, nós ainda temos cenários bastante discrepantes, especialmente a partir desses novos registros, desses novos tombamentos, que mesmo acontecendo nesses 25 anos, nós ainda temos aí uma natureza bastante discutível, né? Então, quantos patrimônios, especialmente de natureza imaterial, foram contemplados a partir desse marco do ano 2000, para nós, legalmente, né? E um divisor de águas com o pensamento valorativo, hegemônico e identitário anterior. Essa é uma questão importante para a gente pensar nessa correlação de discursos. Aqui eu exponho acontecimentos que perpassam um invólucro, de certa forma, que ainda rechaça a presença desses sujeitos do pleito, que ainda estão invisibilizados nos seus modos de viver, nas suas práticas imateriais de exemplificação dos discursos de poder, que formatam a nossa diversidade cultural, né? E por que eu chamo atenção para isso especialmente? De modo geral, a submissão dos pleitos populares contrasta ainda nessa urbe qualificada nos processos coloniais europeus, que reverbera no reconhecimento das práticas como invisibilizadas. E por que eu trago essa questão da invisibilidade, né? Isso é perceptível quando a gente visita uma série de lugares, de cidades, de propostas, em que você tem esse novo patrimônio imaterial tangenciado pelos discursos populares, mas que eles ainda são contrastes na cidade. Eles ainda estão nessa posição de contraste. E aí, por que eu chamo essa atenção a partir disso, né? Porque eles têm posições ainda hierarquicamente inferiorizadas, porque os seus destaques de valorização ainda estão em lugares desvalorizados, porque eles não são necessariamente beneficiados por esses registros ou por esses tombamentos, né? Muitas vezes ele imagina que o tombamento, o discurso de tombamento e o discurso de registro vão favorecer a sua possibilidade de instrumentalização daquele patrimônio como algo que vai realmente mantê-lo. E não vai, porque você não tem necessariamente um apoio econômico ou um apoio mental, e aí eu começo lá no início do nosso debate, com essa criação de uma mentalidade ainda com um olhar específico sobre uma estética, sobre sujeitos específicos da sociedade que vão formar essa relação de poder, né? Então, aqui, qualificados pelo poder longevo de mentalidades. E não deixa de ser, né? Então, esses sujeitos, muitas vezes, ainda estão numa posição inferiorizada, ainda estão sendo invisibilizados, mesmo tendo recebido um selo legal de patrimônio cultural, né? Então, eles ainda estão, né? Um exemplo que eu trago foi um artigo que eu li, eu achei sensacional, eu fui conhecer esse lugar exatamente por conta disso, é a cidade de São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina. Aqui você tem os nossos guaranis, e aí o que é muito interessante, né, esses grupos indígenas, eles estão ali, separados, e eu coloco essa separação porque é exatamente assim que eles se encontram, né? Dessa paisagem, desse cenário citadino, de grupos hegemônicos, né? E entre essas construções coloniais visitadas, ainda se encontram desprezados. Eles estão desprezados dentro desse cenário. Eles estão ali alocados pelas ruas, vendendo seus artesanatos, os seus saberes, por valores módicos, dentro de um cenário muito amplo de discursos de poder, estão ali quase que deslocados desse cenário. Então, o que fez com que esses grupos fossem atendidos na sua essência? Nada. Essa é uma questão muito importante para a gente pensar. Então, o patrimônio está fazendo uma diferença na vida deles? Não. Não está trazendo essa mentalidade de transformação histórica. Essa transformação histórica muitas vezes está dentro da academia, está dentro dos nossos artigos, das nossas produções, das nossas reflexões, mas não necessariamente chegou ao produto final, chegou aos sujeitos da ação, chegou a esses reflexos patrimoniais das nossas diversas identidades, né?
que nós temos em termos de Brasil. Então, essas práticas ainda estão invisibilizadas, ainda são segregados, ainda estão descaracterizados e em condições de pobreza, quase sempre, né? Contrastam com as construções econômicas, com as construções coloniais, principalmente, falando desse grupo, né, sentados ali à beira da rua, ou seja, estão marginalizados dentro do processo de patrimonialização. São sujeitos importantes do patrimônio, mas eles não foram agregados a esse processo de patrimonialização dos lugares. Eles ainda estão aquém desse cenário, que foi um cenário criado na tentativa, principalmente, de conservar essa história de alguma forma, manter esse apelo do passado, mas esse apelo ele está aí numa transformação que ainda merece muito cuidado, ainda merece muito esmero para que a gente chegue numa construção efetiva, né, propriamente dita. Então, essa constatação, ela não diz respeito apenas a esse grupo marginalizado, né, mas uma mentalidade ainda contrastante que valoriza práticas ideais de riqueza versus pobreza, versus pleitos comuns de identidade, que são vários, né? Eu participei de alguns sobre artesanato, sobre forró, sobre musicalidade, sobre literatura de cordel. Ainda são espaços populares marginalizados, né? Ainda são discursos que precisam de apoios para formarem essa nova mentalidade sobre o que somos enquanto identidades. O que é essa formação de discursos apelativos do imaterial, porque, na verdade, os apelos imateriais acabam sendo de culturas populares, de pessoas desprivilegiadas economicamente, e, a partir disso, principalmente, evocam aí uma luta, uma questão de aceitação social, uma série de elementos que são extremamente importantes dentro desse debate, né? Então, aqui se quer representar como os processos de patrimonialização ainda representam, após 25 anos de inclusão da diversidade formadora dessas nossas identidades, eles continuam sendo insuficientes, né? Para garantir essa expressão e a diversa forma de representações que disputam esses processos de patrimonialização, porque, na verdade, nós estamos nessa disputa. Quase sempre os pleitos de registro levam cerca de 10 anos para serem montados, no desgaste desses diversos fóruns, para se escolher, para se documentar tudo, para se chegar nessa materialidade documental que vai para as nossas instituições de fomento e de instrumentalização da conservação e que vão, de certa forma, ditar quem pode receber esse registro, né? E depois de 10 anos se faz uma revisitação desse processo todo para saber o quanto ele foi mantido, só que em quais condições. E aí eu coloco essa questão de quais são as condições dadas para esses pleitos populares realmente, né? Dentro da nossa figuração aqui de processos de patrimonialização nacional. Né? Então, não apenas no Brasil, não. Isso é um processo que acaba sendo correlacionado com os valores internacionais, com os valores mundiais. Porque esse processo do imaterial, ele geralmente é celebrado pelas concepções hegemônicas de poder mental do que é o patrimônio. E isso vem sendo construído mundialmente pelas nossas instituições, pelo ICOMOS, pela Unesco, enfim, por todas essas agências reguladoras, regulamentadoras, instrumentalizadoras, mas muitas vezes esses processos precisam ser repensados sobre essa ideia do ideal do passado, né? Então, esse ideal do passado talvez seja um caminho para a gente rever os discursos que estão sendo produzidos ainda na esfera da patrimonialização, né? Não só nacional, mas mundial, porque é um discurso que a gente leva para quase todos os países que a gente, de certa forma, dialoga sobre o patrimônio, né? A gente esteve há pouco tempo no México, no Chile, em Portugal, na Espanha, na França. Então, são discursos que vão sendo quase que sempre repensados nessa esfera do imaterial, porque isso é mundial,
né? Então, isso, de certa forma, né, como esse belo, esteticamente superior e mesmo valorizável dentro de uma perspectiva assente em grupos, classes e sujeitos, representam esse ideal e esse imaginário sobre o passado. Continuam mantendo. Né? Então, muitas coisas ainda estamos em descompasso. O descompasso sobre essa representação identitária e esse pleito dos patrimônios imateriais versus a ideia da valoração daqueles edifícios que são esteticamente superiores por conta de uma temporalidade ou por conta de um condicionamento mental educado, planejado, sistematizado e que vem sendo sistematizado em diversos discursos de direita pelo mundo todo, né? Se percebe aqui um tentar resistir à sobrevida, muitas vezes propostas por esses padrões hegemônicos. Os grupos também tentam sobreviver dentro desses padrões estéticos, se organizando, tentando assimilar esse processo para ficar belo, para ficar interessante, para ficar contrastado com as suas próprias realidades. E aí vem as festas populares, quase que sempre se reelaborando a partir de discursos de importância de poder, né? Histórica. Então, isso também é interessante para a gente pensar nesses padrões que vão levando esses processos de patrimonialização, bem ou mal. As agências instrumentalizadoras, elas também coparticipam desse processo, né? Então, é importante a gente perceber essa tentativa de sobrevivência e repensar nesses instrumentos, o que eles realmente estão fazendo acerca do processo de patrimônio, né? E como que esse processo novo de consumo, de turismo, de lazer vem transformando o discurso mundial, e aí tem cidades modelo na Espanha, tem modelos de planejamento, de colaboração, coparticipação, em que o dinheiro entra, volta para a manutenção dos patrimônios, né? Mas que, de certa forma, estão quase que sempre concatenados a esses processos consumísticos e mercantilizáveis que implicam numa desigualdade cada vez maior, né? Então, como esse processo de patrimonialização realmente vem diminuindo os silenciamentos da diversidade? Não vem, né? Não vem, ele ainda está nessa contramão porque ele fica num movimento e num lugar desconectado dessa realidade, né? Como se as agências estivessem longe desses discursos produzidos, eles fossem cristalizados, sim, eles estarão nos nossos relatórios de celebrações, eles estarão nos nossos relatórios de memória, eles estarão nos nossos livros de história, mas na prática eles não estão quase sempre acontecendo. Na verdade, eles nunca estão acontecendo, né? Eu participei também aqui de um pleito da literatura de cordel, e é muito interessante que você tem uma série de debates tentando cristalizar essa ideia do que é nosso, né? O que estava em possibilidade de desaparecimento, o que ficou e como esse processo foi transformado. Então, daqui a alguns anos, a gente vai revisar esse procedimento, como essas pessoas estão vivendo, elas não estão conseguindo se manter vivas, porque elas não têm recursos para isso. Elas imaginavam que a partir do registro elas teriam como sobreviver, e elas não têm como sobreviver, porque essas práticas são populares. Elas estão num lugar onde não tem grandes bancos recuperando, não tem grandes instituições atendendo a esse processo. Veja, quando você tem um patrimônio, vou falar aqui da Avenida Paulista, em São Paulo, uma das mais importantes, né, dessa cidade grande, em que os bancos são representações econômicas por trás desse patrimônio que está sendo cuidado. É claro que ele está sendo cuidado com maior esmero. E essas classes populares reivindicatórias desses patrimônios imateriais, elas não têm quem as sustente. Então, o patrimônio tem esse processo mental de valoração, principalmente por conta dessa sustentação econômica que vem armada por trás. Então, que realmente está resolvendo essa questão dos silenciamentos? Não está, né? A instrumentalização do patrimônio, ou seja, o processo de patrimonialização, ele não está desempenhando essa função, né? Ele apenas aloca e deixa que o patrimônio resista por si próprio. E esse processo não vai acontecer,
né? Então, é uma questão muito importante. Os ritos de dominação nesse processo, eles continuam contextualizando as vivências desses bens, instigando certamente as diferenças, né? É claro que dentro dessa possibilidade de manutenção, aqueles que têm uma recuperação econômica suficiente vão ter sucesso, e aqueles que não têm, quase que sempre vão declinar, né? Cada vez mais aí declinando dentro de um processo, não só de criação, mas um processo de transformação. Então, quando a gente fala, gostaríamos de deixar essa memória do passado viva, e aí entra a função do patrimônio, né? Como manter aquilo que faz parte da nossa história ainda sob a possibilidade de existência, né? De criação de medidas que fomentem ou assegurem essas promessas de afirmação de identidades dos grupos, comunidades de saberes principalmente. E como isso pode promover novos cenários de integração desses patrimônios, que possam dialogar com os espaços, com as cidades e com os sentidos de uma forma integrativa, coisa que não acontece. Essa colaboração ela só funciona na hora do pleito, para que a gente receba o registro devidamente, né? E aquele processo de felicidade quando se recebe um registro de patrimônio imaterial no nosso país, mas que, de certa forma, está distanciado dessa correlação de cenários demarcados que confirmam essas discrepâncias sociais e econômicas, e que, de certa forma, também coexistem cada vez mais com essas desigualdades, ainda de classes, ainda de sujeitos, ainda de gênero, e fundamentalmente de dicotomias que são quase que eternizadas aí desses discursos transformadores do processo de patrimonialização pelo mundo. Então, o que essas medidas podem realmente celebrar dentro do processo de como esse patrimônio pode ser repensado a partir dos processos de patrimonialização? São seus instrumentos? São sua parte de legalização e conservação? Ou são as mentalidades, né? E aí um ajuste necessário. As mentalidades precisam concatenar-se com esses instrumentos e com a forma de ver esse processo todo. Senão a população sempre vai ficar aquém. Senão esses grupos sujeitos ativistas sempre vão ficar aquém. E esses patrimônios vão certamente desaparecer, porque eles são registros sobre um passado que já foi silenciado, que já foi, de certa forma, menosprezado. Então, é importante que a gente repense não a instrumentalização do patrimônio, mas as mentalidades acerca da diversidade, da inclusão, e como essa inclusão faz parte da nossa história, né? Ela não está deslocada da nossa história, nós não somos só esse processo europeizante de mundo, nós somos diversos, e nós tivemos essa diversidade cerceada durante tanto tempo. Eu diria que esse ponto, né, esse marco do ano 2000, para nós é um marco mesmo de transformação de pensamento, mas que em 25 anos nós ainda não galgamos muito do que a gente pode repensar esse patrimônio, principalmente a partir da educação, principalmente a partir de condicionamentos, na verdade, descondicionamentos que vão favorecer um pensamento muito mais alinhado com essa estética da diversidade, muito menos alinhado com esses engessamentos mentais que nós, durante tanto tempo, vivemos aprisionados. Então, eu trouxe essa ideia para a gente repensar o procedimento da patrimonialização a partir desses discursos, né? Discursos esses de todas as esferas, especialmente das constitutivas da conservação patrimonial, que, de certa forma, também engessam o processo de diversificação real sobre as nossas diferenças culturais, né? Tão amplas num território imenso como é o Brasil, né? Então, agradeço a possibilidade de falar um pouquinho sobre isso, né? Ainda de forma incipiente, sobre algo tão importante, tão gigante, que é a discrepância dos discursos hegemônicos aí de poder sobre o patrimônio e sobre a sua legalidade. Muito obrigada.
Nossa, mais uma vez eu agradeço muitíssimo a presença da doutora Elisa. Olha, prazer ouvi-la, um prazer ouvi-la, porque nós sabemos que é um assunto muito complexo, são questões muito delicadas a serem tratadas. Nós sabemos muito bem que todo o processo de colonização provoca uma mentalidade e que essa mentalidade é muito sutil para ser dissolvida e reestruturada. Então, isso exige um trabalho de muito tempo, muito cuidado, muita atenção, e a sua explicação foi espetacular, porque mostra exatamente com que delicadeza e com que contundência ao mesmo tempo que tem que se tratar desse assunto, porque realmente é uma tristeza que a gente veja um bem imaterial ganhar, entre aspas, né, um status de patrimônio e a gente vê ele se perdendo, né? Porque Exato. isso não é suficiente. Ganhar o status não é suficiente. Não é Não suficiente é para só ser isso, visto. entendeu? É isso também, mas não é só isso, né? Isso Então, aí. muito bom lhe ouvir, muito bom. Acho que Obrigada. eles traz para nós essa discussão de uma maneira brilhante e espero que tenham muitas participações nos comentários para que a gente possa estender essa discussão num nível mais avançado. Um prazer enorme, Muito obrigada. enorme lhe ouvir. Vou fazer o nosso Obrigada. encerramento. É, o sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos é uma realização do Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, o Núcleo de Patrimônio e Arquitetura e Memória Fluminense no PAN e do Programa de Pós-Graduação Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ambos do Brasil. O Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, é uma entidade que reúne pesquisadores de diversas áreas de conhecimento ligados a instituições de ensino e pesquisa de todo o mundo. Esse evento conta também com o apoio da editora Cravo. O Conjugare tem sede no Porto e a missão é a promoção do ensino e pesquisa e da comunicação e divulgação científica, articulando a produção da comunidade acadêmica com as demandas sociais para o desenvolvimento. Nossos projetos conjugam ações sociais, culturais e científicas que são entendidas como um tripé importante para a formação de uma sociedade crítica e com bem-estar. Agradecemos a participação de todos e convidamos que venham assistir todas as comunicações que se encontram disponíveis no canal Conjugare no YouTube. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.